Olá, queridos! Que bom estar com vocês de volta mais uma vez, mais uma tarde. Nós estamos aqui juntos e antes de eu começar essa gravação falando sobre o tema bíblico de hoje, eu queria pedir para que vocês pudessem visualizar no meu history. Hoje tá lá a nossa campanha Todos pela Manu. A Manu é uma menina linda, uma menina alegre, é uma menina de 8, 9 anos e ela está precisando de uma cirurgia. E nós precisamos nos unir nesse momento para ajudar a Manu a fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Então eu peço para você que está me assistindo, peço para você que me acompanha no Face, que me acompanha em todos os canais, que por favor, dê uma olhadinha lá no History, tá bom? E dê uma força para Manu, para os pais da Manu, dê uma força em oração, tá? Para que a gente possa conseguir fazer essa cirurgia da Manu o mais rápido possível, tá bom? O tema de hoje que nós vamos conversar é vencendo o desânimo. Gente, quem nunca na vida não sofreu de desânimo? Quem nunca acordou um dia na vida e pensou assim, meu Deus, que dia cinza, que dia sem cor, que vontade de ficar na cama, que vontade de não levantar para nada, que vontade enorme de não sair de casa, vontade de não fazer nada, né? E o desânimo, eu vou contar para você. O desânimo é um sentimento, é uma emoção. E todos os nossos sentimentos e emoções, eles são gerados, eles são provocados por hormônios. Sim, hormônios que são gerados no cérebro e lançados no nosso corpo. E eu vou te contar um outro segredo, tá? Hormônio não aceita Jesus, hormônio não converte, tá bem? Então, a gente nunca sabe que dia vai acontecer. Ninguém acorda de repente e fala assim: oi, hoje eu vou ficar bem, hoje eu vou ficar feliz, hoje eu vou acordar e eu vou ficar feliz, alegre. Ou então hoje você acorda e diz assim: ah, hoje eu vou ficar triste, hoje eu não quero sair de casa, hoje eu vou ficar para baixo, hoje eu vou escolher isso. Não é assim que funciona. Geralmente a gente acorda e aquela emoção tá ali, né? E infelizmente existem algumas situações na nossa vida que trazem esses sentimentos para nós, que trazem o desânimo, por exemplo, para nós. Algumas situações na nossa vida, elas podem deliberadamente gerar esse tipo de sentimento na nossa vida. E hoje nós vamos aprender aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, como é que a gente pode vencer esse sentimento, essa emoção chamada desânimo, para que a gente possa então viver uma vida mais centrada em Deus e menos centrada nos hormônios, menos centrada nos nossos sentimentos, principalmente naqueles sentimentos e emoções que nos abatem. Amém? Se você tá aí comigo, eu vou dar um alô aqui pro pessoal. Tem um monte de gente aqui já comigo, muito obrigada, tá, pessoal? A primeira situação que a gente vai ver, que traz desânimo para a vida da gente, são pessoas que estão à nossa volta. E normalmente são pessoas do nosso convívio diário, pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Normalmente são amigos, são pessoas da nossa família que têm acesso à nossa intimidade, né? Essas pessoas são que têm acesso muitas vezes a nos desanimar, né? Normalmente com palavras, infelizmente, né, gente? É a verdade. Abre comigo aí, se você tá comigo, a sua Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 4, no verso 1 ao 6, e nós vamos ver então um exemplo disso. Um amigo de Jó,
que no meio de uma situação muito difícil para Jó, no meio de um sofrimento terrível, ele então traz ainda uma palavra de peso na vida de Jó, que coloca Jó ainda mais para baixo, ainda mais desanimado. Vamos ver lá? Tá escrito assim, ó, lá em Jó, capítulo 4, eu vou ler a partir do 3, tá bom? Diz assim, ó: eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas, e sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em quem confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Gente, olha só. Jó tinha acabado de perder a sua casa, de perder os seus filhos, de perder todas as suas posses. Jó tinha acabado de receber a notícia de uma perda devastadora na sua vida. E aí, chegando os seus amigos, né? A primeira palavra que ele recebe do seu amigo é essa: você sempre encorajou os fracos, você sempre fortaleceu aqueles que estavam vacilantes, mas agora que chegou a sua hora de você passar pela dor, pelo sofrimento, agora que chegou a tua hora de enfrentar o infortúnio, você está desanimado, você não tem forças, você se mostra abatido. Não é Deus a tua força? Não é Deus a tua esperança? E aí a gente vê que muitas vezes, na hora que a gente precisa de um colo para chorar, na hora que a gente precisa de um abraço, de alguém para nos acolher, na hora da nossa fraqueza, a gente recebe, na verdade, críticas, a gente recebe palavras duras, né? Olha, não é Deus a sua confiança? Claro que Deus é a nossa confiança, mas nós também nos entristecemos, nós também permanecemos em determinados momentos entristecidos, né? Nós somos humanos, nós somos seres humanos e muitas vezes nós desanimamos também. O que a palavra de Deus diz para nós? Lá em 2 Coríntios 10:5, diz para a gente levar todos os nossos pensamentos cativos à vontade do Senhor Jesus, à obediência de Cristo. Lá diz isso. Então nós devemos pegar essas palavras que nos machucam, que nos magoam e apresentá-las ao Senhor Jesus e dizer para Ele: Senhor, olha só o que estão dizendo comigo, olha o que estão dizendo para mim. Senhor, olha esse pensamento, olha o que eu estou pensando, olha esse desânimo, Senhor, olha o que essa pessoa está trazendo para mim. E apresentar a Deus e colocar diante do Senhor. Acalmar o nosso coração e deixar Deus trabalhar. Amém? Porque assim como o dia da aflição ele começa, o dia da aflição termina. Assim como o choro pode durar uma noite, a alegria ela vem pela manhã. A segunda situação que pode trazer desânimo na nossa vida é aquela situação em que a gente gera muita expectativa a respeito de alguma coisa, né? Quando a gente mesmo gera alguma expectativa muito grande acerca de algo, quando a gente quer muito alguma coisa e aquela coisa não acontece, né? Isso pode nos levar ao desânimo. Vamos ver o caso de Elias? Tá lá em 1 Reis 19. Eu quero ler com você. 1 Reis 19, no capítulo 10. Elias fala assim para Deus. Elias está escondido na caverna, né? E ele fala assim para Deus, ó: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida.
Elias tinha acabado de vencer os 450 profetas de Baal. Ele tinha acabado de orar e Deus tinha mandado fogo do céu e consumido 450 profetas de Baal. Ele tinha acabado de mostrar para o povo que o único Deus era o Senhor Jesus, era Deus, o Senhor Jeová. E ele tinha acabado de derrotar Acabe, o rei de Israel, o rei do norte. Ele tinha acabado de fazer isso. Elias tinha acabado de descer e fazer algo maravilhoso para Deus. Ele tinha tudo ali nas suas mãos, ele tinha unção de Deus. Ele tinha tudo, o poder de Deus estava com ele, a unção de Deus estava com ele. Todas as coisas tinham dado certo. E aí, de repente, vem Jezabel, a rainha, e ameaça Elias de morte. Ela diz: olha, você vai ver só se até o final da tarde eu não der o teu corpo para as aves do céu comer. E aí, de repente, aquela palavra encontrou lugar no coração de Elias. E ele percebeu a sua situação. Ele percebeu que ele era um dos únicos profetas que ainda estava vivo. Ele percebeu que as expectativas dele em relação ao povo, do povo deixar a idolatria, do povo deixar os maus caminhos diante do Senhor, de repente não se concretizariam tão facilmente assim. E aí o que ele faz? Ele foge para o deserto. E do deserto ele vai para o monte. E sabe que monte que ele vai? Aonde ele vai se esconder? Aonde fica essa caverna? Na palavra de Deus fala que é o Monte Horebe, né? Mas o Monte Horebe é o Monte Sinai. Lá onde Deus deu os mandamentos para Moisés. E ele vai se enfiar numa caverna lá. E aí ele fala isso e eu fiquei só. Elias está esgotado. Elias está no auge, no limite das suas forças. E ele vê as suas expectativas ali, de repente, sendo aniquiladas. Todo o seu trabalho como se fosse em vão. E a palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nunca é vão. Sabe o que Deus faz? Deus fala para Elias assim: olha, sai dessa caverna. Sai daí, ou seja, mostra-te, sai daí, se desnuda diante da minha presença que eu quero te ver, eu quero ver você, sai daí. E aí Elias sai, e aí o Senhor fala para ele: fala o que está acontecendo, diz para mim o que está acontecendo. E aí Elias diz de novo. Elias fala de novo, e aí Deus conta para ele algo tremendo que Elias não sabia. Olha, ainda tem 70 profetas, ainda tem 70 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você tá achando que você tá sozinho, cara? Tá achando que você tá sozinho? Você não tá sozinho. Você não tá sozinho, não. Levanta daí. Olha, eu tenho planos para você. Eu tenho planos para você, levanta daí, você vai ungir um rei, vai ungir o outro rei, vai ungir outro teu discípulo, vai ungir isso, vai ungir aquilo, e aquele que escapar da espada desse vai cair na espada do outro. Deus já tinha um plano todo traçado. E dali saiu um Elias de volta para fazer o caminho todo de volta, mas dessa vez sem desânimo. Porque o nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, ele nos arranca do esgotamento, ele nos arranca da caverna onde a gente se enfia, onde a gente se coloca com os nossos mimimis. Ei, Jesus, eu tô assim, eu tô assado. Ai, Jesus, eu tô cozido. Ai, eu tô cansado. O Senhor Jesus quer te usar, sai dessa caverna. Larga esse desânimo para lá. Deus tem algo para fazer e Ele precisa de você. Ele não tem como usar as pessoas que não se dispõem. Dispõe-te, levanta-te, resplandece. A glória do Senhor vem nascendo sobre você. Vamos!
Elias é gente como a gente. É gente como a gente. Também fica entristecido, também fica esgotado, também tem os seus sonhos frustrados, as suas expectativas frustradas, mas o Senhor está lá para consolar, para nos abraçar, para nos dar o consolo que a gente precisa na hora certa. Amém? A terceira situação que nos desanima muito e que eu acredito que talvez seja uma das piores, uma das mais assim difíceis da gente lidar, é o desânimo gerado pelos nossos erros. Quando a gente está fazendo algo para o Senhor e a gente acaba errando, fazendo algo errado, né? E isso traz um desânimo enorme. A gente fala assim, eu não vou mais fazer, eu não vou mais participar desse ministério, porque olha só, era para eu ter feito isso, eu não fiz, eu não consegui fazer, ou então eu fiz errado. Oh, meu Deus! Paulo fala, né? O apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, aí esse eu faço. Esse é o que eu acabo fazendo. Não é assim? Muitas vezes na nossa vida é assim, mas a gente não pode desanimar com os erros, a gente precisa colocar diante do Senhor. Sabe quem errou feio e voltou para a velha vida, né? E Jesus precisou ir lá resgatar? Foi Pedro, o apóstolo Pedro. Quer ver comigo? Tá lá no Evangelho de João. No Evangelho de João, gente, é coisa assim que a gente fica pensando, né? Olha, Evangelho de João, no capítulo 13, Pedro fala assim para Jesus, olha, capítulo 13, verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus estava lá, preso, junto dos sumos sacerdotes, sendo afligido, apanhando, e Pedro entra para poder ver, né? Para poder ver o que está acontecendo, e aí os empregados da casa do sumo sacerdote veem Pedro, reconhecem a Pedro e falam para ele, Pedro, você é um daqueles que estavam lá com ele, você é um deles, eu vi você. E ele diz, não, você está enganado, não sou eu não, você está enganado. E aí outro reconhece, ele diz, não, eu não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. E aí outro diz e ele fala, eu juro, que eu nunca vi esse homem na minha vida. E aí o galo canta 3 vezes. E aí Jesus olha para Pedro. Não dá um frio, um gelo no coração quando a gente pensa nesse olhar de Jesus? Porque Jesus, sabendo de todas as coisas, ainda avisou a Pedro que isso ia acontecer. E Pedro sai dali amargurado. Coração de Pedro foi a última atitude que Pedro teve para com Jesus antes que Jesus morresse na cruz. Eu também ficaria amargurada. Eu também acredito que eu ficaria completamente decepcionada comigo mesma. Eu também voltaria para a beira do mar para pescar. E com certeza eu diria, não, esse negócio de representar a Jesus, de ser discípula de Jesus, isso não é para mim não. Olha o que eu fiz. Eu falei que eu estava pronto para dar minha vida por ele e eu neguei ele 3 vezes. Só que Jesus sabia que naquela hora Pedro não estava pronto para dar vida por ele, não estava pronto para assumir Jesus perante todos.
Jesus já tinha dito anteriormente, Pedro, quando tu te converteres, tu serás uma bênção. Ele já tinha falado isso. Jesus sabia. Então, sabe, eu vejo em Jesus um amor muito grande por cada um de nós. Ele sabe dos nossos dias difíceis, ele sabe dos nossos dias de desânimo, principalmente agora, nesses momentos da quarentena, nesses momentos em que a gente fica perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, né? A gente fica preso em casa, a gente fica muitas vezes sem saber mesmo realmente o que fazer. Essa é a realidade. A gente fica sem saber se a gente recebe alguém, se a gente vai na casa de alguém, se a gente não pode ir, se a gente não recebe ninguém. A gente fica assustado quando aparece alguém para visitar a gente fica assustado, a gente fala, e agora? Eu convido para entrar, não convido para entrar, e agora, e agora, e agora? E tudo gera transtorno, esse negócio de usar máscara, ter que sair de máscara, não pode abraçar ninguém, não pode ter contato físico. A gente é ser humano, a gente precisa de contato físico, a gente tem necessidade de contato físico, né? Oh, meu Deus, como é difícil isso. Mas olha, eu quero dizer para você, para vencer o desânimo, você tem que se apegar com Jesus. Vencer o desânimo é algo que é só com Jesus. Sabe o que ele diz pra gente? Lá em Jeremias, eu quero ler para você isso. Lá em Jeremias, o Senhor Jesus, ele inspirando Jeremias, porque Jeremias é um profeta inspirado por Deus, claro. No capítulo 17, no verso 9, ele diz assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não confie nas suas emoções, não confie nos seus sentimentos. Lembre-se de que os hormônios não se convertem. Se você amanheceu e o seu dia está sem cor, e o seu dia está sem luz, lembre-se que essa luz, que essa cor vem através de Jesus. Liga um louvor, liga o som, começa a cantar, que esse desânimo vai embora. Esse desânimo sai. Porque Jesus tem poder sobre as suas emoções. E você tem poder sobre as suas emoções. Você pode controlar o teu coração. Você vai deixar o seu coração controlar você? Você vai deixar as suas emoções dizerem o que vai acontecer com o seu dia? Ou você vai deixar que o Senhor Jesus entre na sua vida e controle as suas emoções e controle o seu ser? Permita que o Senhor Jesus controle as suas emoções. No verso 14 do mesmo capítulo de Jeremias, diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O nosso Deus é o nosso louvor, a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso motivo de vida, o nosso motivo de estarmos vivos, alegres, porque a nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele. Nós vivemos para ele, nós respiramos para ele. Tudo que nós somos e temos é para ele. Então, se o seu dia está sem cor, se você está desanimado, entregue o seu dia nas mãos do Senhor. Comece a cantar, comece a louvar a Deus. Entregue nas mãos de Deus esse sentimento, essa emoção que com certeza não procede do Senhor, procede de algo que vem de você mesmo. E eu tenho certeza que Ele vai curar você, que Ele vai levantar você, que Ele vai fazer algo para te deixar feliz, em nome de Jesus, tá bom?
Que essa palavra te abençoe e que você tenha um início de semana rico da presença do Senhor, tá? Eu fico por aqui, deixando meu beijo para você como sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até!